Eu vou começar me apresentando um pouquinho. Eu sou Niriane Neumann, tenho 39 anos, sou criadora aqui do canal Quero Não Ter. E já faz uns 4, 5 anos mais ou menos que eu efetivamente decidi não ter filhos, né? Só que eu não falava muito isso, assim, não divulgava muito. Esse ano foi crescendo muito a vontade de compartilhar com as pessoas sobre isso. E resolvi criar o canal do Quero Não Ter. Né? E estamos aí, né? Espero que estejam acompanhando as postagens, enfim, tem bastante gente interagindo. É muito gostoso poder falar sobre isso também. E hoje a gente vai estar falando aqui, eu trouxe a Ali, né? Porque eu também sou uma curiosa da astrologia, adoro astrologia. A Ali é minha astróloga aí de cabeceira, né? Todos os anos ela faz umas consultas aí para mim. E veio essa questão, né? Será que existem aspectos na astrologia que denotem essa predisposição das pessoas quererem ou não quererem ter filhos? E é isso que a Ali vai trazer. Então, te passo a palavra, Ali. Então, sou Alessandra Oliveira, já trabalho com astrologia profissionalmente faz uns 5 anos. Eu estudo astrologia desde a adolescência, então já faz bastante tempo. E eu tenho feito vários mapas e a gente começou quando a Nini estava criando o canal, a gente fez até um bate-papo, digamos assim. E eu até sugeri para ela que é interessante da gente colocar, de repente perguntar a data de nascimento, horário, até para fazer esse rastreamento, né? E aí no fim não acabou não fazendo, mas é interessante, sabe? É muito... Tem algumas coisas que são peculiares, na verdade, que são diferenciais entre tu decidir ter e tu acabar não tendo, mas sem ser consciente, né? E aí tem aspectos assim bem específicos que a gente conseguiu observar. Eu acho que antes até de entrar ali na questão dos aspectos mesmo, né? Uhum. Para quem quiser fazer o seu mapa, assim, só para ter uma ideia inicial, para fazer gratuitamente, tem sites que trabalham com acesso gratuito para montar, né, o mapinha. E tem que ter a cidade que nasceu, a data de nascimento e a hora de nascimento, né? Porque a Alessandra vai trazer aspectos aqui, não só do nossos aspectos do signo solar, né? Que é aquele que a gente vê no jornal, digamos assim. Isso. Mas de todo o mapa. Então, é importante que a gente tenha o nosso mapa em mãos até para ir dando uma olhadinha, assim, onde é que eu tenho lua, onde é que tá meu Urano, onde é que, né, Ali? Isso, boa ideia. Aqui, esse aqui é o mapa da Niri. E aí, às vezes, quando a gente for olhar, e aí a gente vai falar muito da casa 5. E aí tem um número. Aqui, assim, tá a casa 5. E é essa casa que ela fala, ela mostra fortemente quando a pessoa tem uma consciência que ela decide que não quer ter. Como que a pessoa vai decidir ter consciência de que eu decido que eu não quero ter? Quando a gente identifica, a gente identificou que abrindo a cúspide que a gente fala, que é o signo que rege, que manda naquele território, porque a astrologia, o mapa ele é dividido em 12 partes e quinta parte, é a parte que fala sobre sobre os filhos, sobre as nossas obras-primas, sobre aquilo que para nós é a nossa maior, digamos, a maior recompensa, a maior obra-prima da humanidade, do homem, é a sua prole, no caso, né? E ali, na casa 5, a gente identifica alguns aspectos muito importantes, que são, principalmente quando abre com o signo de Aquário, que Aquário representa muito a independência, a liberdade, e quando abre essa casa, a pessoa já expressa características de muita independência, de muita liberdade, de não querer ter algum filho que possa tolir ou possa atrapalhar a sua independência, a sua liberdade, ou então um aquário, um Urano no ascendente, que também traz esse ímpeto de liberdade, ou um Urano mesmo, que é o planeta regente do signo de Aquário, na casa 5, também trazendo essa necessidade de liberdade, essa ruptura, né, no mapa natal. Mas a gente não pode esquecer que a Lua
é a maternagem, né? A lua é que rege, a lua é que cuida. E existem, quando luas aflitas, como eu posso dizer, muitas vezes acabam não tendo filhos, e daí, em muitos casos, não é consciente, como no caso das seguidoras do blog da Lili, são pessoas conscientes, e por isso que eu botei muita ênfase nesse aquário, nessa liberdade, nessa independência. E no caso, até a Lili tem o Urano na casa 1, reforçando essa independência, e aquário abrindo a casa 5, mostrando essa independência muito forte. E aí, não é nesse caso, são pessoas que não necessariamente tenham luas aflitas, ou tenham luas, tenham problemas de relacionamento com a mãe. São pessoas que realmente se decidiram que não querem ter, porque não querem ter, por uma questão de liberdade, por uma questão de dependência, e não necessariamente por uma questão de trauma, vamos assim dizer. No entanto, a lua, que ela rege a maternagem, ela às vezes fica aflita. E aí, quando ela está aflita, a pessoa acaba não tendo, ou de forma consciente, ou de forma inconsciente. E que raios que é lua aflita? que é essa lua aflita? É uma lua se escabelando. É uma lua com algum planeta, aí a gente pode dizer assim, Urano, que fala da liberdade, da independência, fazendo algum aspecto positivo, negativo, no caso, uma quadratura, ou mesmo uma conjunção, porque a gente está falando de sentimento com liberdade, com independência, com agitação. Não combina essa aflição. Plutão, que é aquele destruidor, que é aquele morte, renascimento, aquelas coisas muito impulsivas e compulsivas, junto com a Lua, também torna isso muito compulsivo. Saturno, que é o medo, o controle, também torna essa lua muito compulsiva, ou com quadratura, ou por conjunção. Mas em muitos casos essas ainda pode ser que a pessoa tenha filhos. A lua não determina, então a gente precisa olhar vários aspectos do mapa natal, que não só a casa 5, para dar certeza, digamos assim. Mas caracteriza que qualquer pessoa com essa lua aflita vai ser uma mãe aflita, digamos assim, com problemas com a sua maternidade. E provavelmente ela deve ter tido problemas com a sua mãe. E aí, isso acaba optando não ter. Então, são perfis diferentes. Ou a pessoa tem uma liberdade, assim, e aí uma independência, uma clareza, e aí é muito claro a questão do aquário. Ou a pessoa tem lua muito mal aspectada, digamos, muito aflita, que traz, digamos assim, em muitos casos da família e da relação com a mãe, essa dificuldade, e acaba dizendo assim, não, eu não quero ter filho. E aí ela decide por isso. Mas por fatores traumáticos, e não necessariamente por fatores de independência. Uhum. E tem luas também, assim, tem o signo que está na lua, né? A lua está no signo. A lua está no signo. Eu entendo muito bem essas interações. Mas, assim, o signo em que a lua está, né? Também influencia nessa vontade ou não de exercer a maternidade, de ter filhos? Na verdade, existem mães com todas as luas. Isso não vai determinar se a pessoa vai ser ou não vai ser mãe. Sim. Isso indica o estilo de maternidade. E isso indica pessoas que são mais propensas ou que teoricamente seriam melhores mães. Porque o que é melhor e pior? A gente não tá julgando. Mas assim, a gente sabe que que se sente mais confortável ou não como mãe, seria isso? Exatamente. Para que o indivíduo se desenvolva com mais, a pessoa tem que ser mais calorosa, mais amorosa, mais assim. E assim, lua em aquário, e a gente está voltando de novo para o aquário, extremamente independentes, são mães que precisam de liberdade e independência, e que se tomasse consciência, talvez fossem mais felizes se não fossem mães. Uhum. Nesse sentido. Lua em gêmeos precisa de estar, tem uma volatilidade, assim, flutua, muda muito. Então, assim, é mais fácil se não estiver cuidando de alguém, se não tiver alguém. Mas existem mães, sim, com lua em gêmeos. Existem mães com lua em aquários, mas normalmente são essas que chegam aqui, eu digo, não precisa contar para ninguém, mas deve ter
os filhos te incomodam, te atrapalham, né? Tu se sente presa com esses filhos. E ela fala assim, exatamente. Eu acho que é como eu me sentiria, né? Porque eu tenho lua em Gêmeos e eu, quando penso, assim, pensava na possibilidade de ter filhos, me vinha essa angústia muito grande de me sentir presa. Porque, para mim, Sim. tenho esse valor de liberdade na minha vida muito forte. Então, eu acho que essa lua em Gêmeos aí também não me deixou, né, ter essa vontade. Eu acho que assim, as decididas conscientes são aquelas que têm um aquário, um Urano muito forte no mapa. As que são conscientes. Aí as luas aflitas, muitas vezes elas tomam a decisão inconsciente. Então, assim, não é a hora, agora não, ai, não deu, sabe? Aquelas desculpas assim, mas não se assumem, de fato. Algumas até podem se assumir aí com o conhecimento e tal, com o trabalho, desenvolvendo, entendendo. Mas, e aí tem aquele outro caso, que são as mães com lua com Quiron na casa 5. Que aí eu vejo como a ferida, como o curador ferido, que é a nossa, como é que eu vou dizer assim, a nossa ferida mesmo. É como se a pessoa chegasse ali e dissesse assim, esse mundo é tão cruel, é tão ruim, tão difícil, eu não vou botar mais uma pessoa no mundo para sofrer. E aí ela acaba não querendo ter filhos, por não querer botar mais uma pessoa para sofrer nesse mundo cruel, sabe? E aí é uma decisão nesse sentido, sabe? Não de independência. Talvez não seja a independência que torna ela, digamos, que leva ela para a vida, mas que por esse mundo cruel, digamos assim, sabe? Sim. É uma visão assim, diferente. Então, acho que tem várias coisas que levam, vários fatores que levam a pessoa a decidir não ter filhos. E às vezes são decisões conscientes e às vezes decisões inconscientes. As questões aquarianas, elas são muito mais conscientes e claras, como no teu caso, e tem muitas que acabam decidindo de forma inconsciente, com a sua dificuldade de lidar com a sua esfera emocional, porque daí a gente está falando de lua, essas luas aflitas, decidem que não querem ter, porque aí nunca o momento é ideal. Nunca tá perfeito. Não é agora. Não. Sabe? Aquela coisa assim que tu vai... Sim. E aí sumem. A astrologia, ela serve muito como um instrumento de autoconhecimento, né? Eu acho que se as pessoas elas agissem mais de acordo com a sua natureza, com os seus padrões, com a sua verdade, seria tudo muito melhor na vida, né? Quando eu decidi não ser mãe, eu nem sabia desses aspectos todos astrológicos aí que eu tinha, né? Que eu tinha lua em Gêmeos, que eu tinha Urano na casa 1, que eu tinha Aquário na casa 5. Então, isso para mim foi uma coisa que eu descobri contigo, né? Conversando contigo. A gente foi identificando essas coisas, mas eu já tinha essa vontade posicionada de que eu não queria ser mãe, né? E eu acho que se as pessoas se conhecessem melhor, seria ótimo. E tem gente que tem dúvidas ainda, né? Por exemplo, se culpa muito, se cobra muito, porque a pessoa ela não quer ter filhos, ela não sente vontade de ter filhos, mas ela se sente pressionada a ter, né? Se sente cobrada. E daí ela fica pensando, mas será que vai ser ruim mesmo? Será que não pode ser bom? Será que depois que nascer eu não vou gostar, sabe? E eu acho que tem muitas mulheres que têm filhos nessa esperança, né? E não, todo mundo fala que é bom, que depois que tem a gente, né, muda e tal. E não, sabe? Tem mulheres que vêm até mim confessar que se elas soubessem como era, elas não teriam tido, né? Se elas tivessem a oportunidade de voltar no tempo, elas voltariam. E não é porque não amam os seus filhos agora, não é essa a questão. É por entender que aquilo não foi o melhor caminho que elas escolheram, né? Que elas poderiam ter seguido o outro. Mas justamente por essa questão mas eu acho que vai ser bom, enfim, acabam tomando o caminho errado, entre aspas, né? Não sei se a gente pode dizer certo e errado,
mas que foi contra a sua natureza, né? Isso. E eu acho que é isso que a gente tem que estimular, assim, das pessoas se conhecerem, né? E ao identificarem que não querem aquilo para sua vida, de terem, porque uma coisa é também identificar, outra coisa é tu tomar coragem De assumir. de assumir aquilo, né? Porque a sociedade ainda cobra muito, principalmente da mulher. O homem não sofre tanto até com essa questão. Mas a mulher é extremamente cobrada, né? E extremamente julgada se ela não quer. Ela não só é cobrada, como é julgada. Então, a mulher não quer ter filho, ela é sem coração, ela não gosta de criança, enfim. É tratada como um ser frio, né? Que não merece amor ou não sabe amar, né? Então, isso tudo é uma coisa que a gente tem que ir desconstruindo, né? Porque nem todo mundo nasceu para as mesmas coisas. E eu acho que a astrologia explicita muito isso, né? Sim. E tu falou uma coisa bem interessante, que não tem nada a ver a maternidade com o amor. E mesmo dentro da astrologia a gente tem o amor é regido por Vênus e a maternidade é Lua. Cada um fala uma coisa. Então, assim, existem diferentes formas de amar. Não quer dizer que a pessoa não gostar de criança também, porque ela, de repente, tem abre com um aquário, tem um Urano forte, mas daqui a pouco ela tem uma Vênus ali na casa 5. Ela adora a criança. Dos outros. Ponto. E isso não quer dizer, se ela tem uma Vênus ali, ela pode gostar muito de criança. E não necessariamente que ela vá querer ter as dela. Né? Então, não tem nada a ver. Eu conheço várias mulheres, assim, inclusive uma das minhas grandes amigas, ela é professora de séries iniciais, ela tem paixão por criança, mas ela não tem vontade de ter uma própria, né? Tipo, encerra o expediente, digamos assim, e ela se sente livre para fazer outras coisas e exerce aquele amor pelas crianças na profissão, né? Exatamente. Porque a gente pode maternar de outras formas, em outros setores da nossa vida. E em outros papéis, digamos assim. Existem pessoas que são a mãe das amigas, a mãe da família, a mãe exerce aquele papel de cuidador, de acolher, porque tu vai, assim, ó, todos nós temos lua, homens e mulheres. Em algum setor, de alguma forma, tu vai exercer a questão de cuidado, de nutrir, de abastecer as pessoas. Mas cada um de uma forma diferente. E não necessariamente seja com uma criança. E que tu não pode, tu vai fazer. Mas cada um de um jeito. Essa, de repente, tu faz na escola e dá muito mais amor, e talvez tenha muito mais amor e muito mais carinho pelas crianças do que, sei lá, que a mãe que tem muitos filhos chega, sabe? Quantas mães que não têm amor, aquele amor pelos seus filhos, né? Enfim, isso é relativo, né? E é um amor relativo, né? E aí a gente vai entrar numa outra seara, que aí a gente tá falando de Vênus, porque existem diversas formas de amar, 12 formas diferentes de amar, com as suas peculiaridades e seus aspectos. Então, assim, às vezes a forma de expressar o amor de uma pessoa é diferente da outra, né? E a gente não entende aquilo. E aquela outra não entende que aquilo é uma forma de expressar o amor. Né? E por isso as diferentes formas de expressar a maternidade, né? De usar isso. Não necessariamente precisa gerar vida. Mas tu pode... E esse é um princípio da criação, né? Todas as mulheres têm esse princípio da criação dentro delas. E todas nós temos útero, querendo ou não. Ou mesmo quem tira a energia tá ali, que é o princípio da criação. Então, assim, eu não quero gerar uma vida, mas eu quero gerar coisas. Eu vou gerar coisas para o mundo. E não necessariamente obras-primas. Eu vou gerar as minhas obras-primas. E até porque a maternidade, ela toma muito tempo, né? Tempo relógio ali. Então, não fica tanto tempo, principalmente quando a criança é pequena, né? Eu acho que até, sei lá, uns 3, 4 anos, é uma coisa que exige mais, né? Então, aí tu deixa de criar outras coisas para o mundo, né? Tá ali criando um ser humano, mas tu não tá criando outras coisas, né? E por que essas outras coisas, quando a pessoa não
têm filhos, elas são até menosprezadas, sabe? Conquistas, enfim, construção de sonhos, ou até para um coletivo, para atender um coletivo, parece que nada chega ao patamar da maternidade, sabe? Eu acho que isso é um pouco cultural também, né? Romantização, assim, exacerbada até da maternidade, né? Não que não seja importante, eu vejo... Na verdade, assim, eu admiro muito as mães, tá? Admiro tanto, assim, a dedicação que tem que se ter para um filho. Eu não me vejo, sabe, tendo aquele tipo de dedicação, porque aquilo eu me sentiria presa, né? Muito presa naquilo ali. Mas tem outras coisas, né, que a gente faz, de repente até eu me prenda, né, em outras coisas, que eu não sinto essa sensação de prisão, né, mas eu acho que mais por eu conseguir administrar, né, administrar meu tempo, enfim. Eu nem sei agora por que eu entrei nisso, falei isso, até me perdi nos meus pensamentos agora. Eu acho que assim, a gente ter o autoconhecimento, saber o que eu sou, qual é a minha essência, qual é a minha forma, qual é a minha forma de ser, como eu expresso a minha maternidade, como eu expresso o meu feminino. Porque existe uma coisa, e eu estava estudando o feminino, as mulheres, elas se sentem felizes nas trocas sentimentais. Mulher produz ocitocina, todos nós produzimos ocitocina nas relações pessoais. Mas principalmente as mulheres, elas produzem ocitocina e traz realmente aquele paixão pelo bebê, aquela paixão que a gente tem nessa troca, nessa interação. Só que as mulheres podem produzir ocitocina trocando-se com relação com outras pessoas, que não necessariamente seus filhos. E aí a gente está vendo que os animais de estimação estão tomando o lugar das crianças. E é bem isso. Porque precisa dessa troca. Então, uma mulher, para ela se sentir feliz e satisfeita, ela precisa ter trocas sentimentais. Ponto. Se vai ser com o filho, se vai ser com o sobrinho, se vai ser com o cachorro, se vai ser com o namorado, com a tia, com a vizinha, não interessa. Mas isso precisa. E eu acho que é isso que tem que ficar claro. Nós somos seres emocionais, sentimentais. E os homens, eles só se sentem felizes quando eles têm uma realização profissional, digamos assim. Eles realizam coisas. Por mais que o resto tudo aconteça. Se não está realizando, ele não se sente feliz. Se a mulher não tem trocas sentimentais, ela não tem a felicidade dentro dela, digamos assim. Ela precisa mais... Mas isso é para todo mundo, assim? Ou também depende do mapa astrológico da pessoa? Todas as mulheres precisam de trocas sentimentais para se sentir na plena felicidade. Sejam elas quais forem. Essa é a grande sacada. Não precisa ser filho. E é claro que com os filhos é onde a gente mais produz esse hormônio. Quando nasce, já vem. Quando tu tá ali brincando com a criança, quando tu tá colhendo, tu tá produzindo esse hormônio. Por isso a importância e por isso a sociedade fala tanto. Mas, e já foi feito estudos, isso eu estudo na neurociência, por isso eu acho que eu trago Não, o próprio aleitamento, ele depende, eu acho, da produção de ocitocina, né? Exatamente. Uhum. E aí, quando tu pode produzir essa ocitocina, com as amigas, saindo, tendo diversão, conversando, acolhendo. Então, tu precisa exercer essa maternidade, tu precisa produzir esse hormônio para te ser feliz. Mas se tu vai fazer isso com um animal de estimação, que também funciona, com relações pessoais com as amigas, com o namorado, com a mãe, não interessa. Mas ela precisa estar para produzir e eu acho que para quem não quer ter filhos, o ter filhos produz mais cortisol, que é o hormônio do estresse, do que da ocitocina. Não, que não produz ocitocina, né? Sim. Mas tem muita mãe estressada aí, né? Não, com certeza. A gente sabe o que é. Eu sei o que é. Mas assim, tu não tem a necessidade de estar com as pessoas de vez em quando, com as amigas, com o
Com certeza. Tem gente, aí astrologicamente falando, tem pessoas que precisam de menos ocitocina. Beleza. São pessoas mais lógicas, mais racionais, que vão expressar isso de uma forma diferente. E tem pessoas que precisam de mais. E aí elas vão ser pessoas que se relacionam mais com outras pessoas. Desse estímulo. Aí, astrologicamente, a gente consegue ver quem precisa de mais e quem precisa de menos, digamos assim. Quem precisa de mais estímulo sentimental e quem precisa de menos. Mas que a mulher precisa, ela precisa. Isso é fato. Por mais que ela se vire e chegue no alto escalão, uma grande executiva que tem ali, se ela não tem essa relação de troca de amor, ela não vai ser feliz. Ela vai ter problemas para se sentir feliz. Por mais que ela conquiste altos cargos. Né? Não é só isso. Essa é uma visão. Né? Mas pode ser de diversas formas. Quantos animais de estimação estão tomando conta? As pessoas não querem mais ter filhos, elas preferem ter bichinhos. Sim. Eu tenho algumas amigas que não têm filhos e têm cachorros ou gatos, né? E são bem felizes com eles, né? Não querem ter um bebê para substituir, digamos assim. Porque eles fazem, os animais, eles também fazem a gente produzir mais esses hormônios. Eu tive uma aula com o doutor do amor, que é um americano, na PUC, e eles falando exatamente disso, das relações sociais, dos animais de estimação, de tudo isso, que aí a gente produz. Não precisa necessariamente. Mas aonde que mais vem é quando não tem muito, ok? Mas assim, cortisol, vem cansaço, vem as outras coisas junto. Né? Meio pacote completo. Exatamente. Mas E assim... se tu tem uma lua que não é de maternidade, assim, vamos lá, lua em aquário, lua em gêmeos, lua em Áries, que não tem paciência, tem algumas luas que elas não ficam, em alguns signos, a lua não fica confortável. Gente, pensa bem nisso, Samir. Eu penso bem até antes de ter bicho, Ali, porque esse ano eu passei por um questionamento de ter ou não ter um animal de estimação, né? Eu tava quase adotando um cachorro, quase adotei um cachorro. O que me levou a não adotar o meu senso de liberdade? Porque eu pensei assim, ó, tá, e daí eu vou viajar. Com quem que vai ficar o bichinho, né? Às vezes eu viajo, eu fico um mês fora. Eu vou deixar o bichinho um mês fora. Ele tá acostumado comigo e daí eu vou deixar ele um mês em outro lugar, enfim, né? Eu fiquei com pena do bicho, né? E também de mim, porque de certa forma eu vou estar com aquele vínculo, né? Com aquele apego, enfim. Mas o que me levou a não querer ter nem bicho foi essa questão da liberdade, de eu me sentir livre para ir e vir, ir a hora que eu quiser, voltar a hora que eu quiser, seja semana que vem, mês que vem, né? Então, eu decidi não pegar o cachorro. Então, o máximo que eu tenho em casa são plantas, até aqui dos meus lados tem, né? E quando eu vou viajar, tem uma pessoa que vem aqui e cuida para mim, né? Mas é isso. Sim. E então os aspectos astrológicos seriam esses, né? Para a gente verificar melhor. É a Lua, a casa 5, o que rege a casa 5, Urano. Aquário forte, Urano e Aquário forte no mapa. E luas aflitas. Então, gente, peguem os seus mapas, né? E deem uma olhada nesses aspectos. Se vocês têm esses aspectos aí bem fortes, é um bom indício, né, Ali, de que não seja mais aconselhável ter filhos, né? E tá tudo bem. E tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Até porque já tem gente demais nesse mundo, né? Se a gente for pensar por lado, que muitas profissões daqui a uns anos não vão existir, né? As coisas estão muito sendo automatizadas, enfim, e todos os aspectos globais do meio ambiente, enfim, já tem gente demais no mundo, né? Então, se a pessoa não quer ter, não se force a ter. Vai estar fazendo um bem para si mesmo e também vai estar colaborando com... Verdade. Não tenha do que tenha e não cuide, né? É preferível. E era de Aquário, né? Nós estamos entrando na era de Aquário. Cada um diz uma data, vai demorar, não vai demorar, já entrou, já começou, não começou, então isso não é uma unanimidade no mundo astrológico.
Mas de qualquer forma a gente está muito perto, se não entrou, está chegando, e a energia já vem sentindo, a gente está vendo, já enxerga as mudanças e revoluções na sociedade. E a era de Aquário é a da liberdade, né? Da independência. E com relação a isso, cada vez mais pessoas vão optar em não ter filhos, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Mas cada vez, assim, quanto maior o nível intelectual, sociocultural, menos filhos se tem. E cada vez vai se ter cada vez menos. Porque estamos entrando nessa era de Aquário. Eu acho que a era de Aquário é essa liberdade, assim, não no sentido de que as pessoas não vão querer se vincular a nada, mas a liberdade dela seguir a sua verdade, eu acho que é nesse sentido, né? Também. Mas assim, mesmo a liberdade sendo um valor muito importante para a sociedade. Falando, a liberdade começa a se tornar importante. Há séculos atrás, era muito importante se ter uma família. Atrás, uma mulher sem família era uma coitada. Hoje não. Pelo contrário. Né? Então, assim, estão mudando valores sociais. E aí a liberdade é uma delas. A Lilith é outra coisa que a gente não falou. Acho que a gente comentou no primeiro vídeo, eu cheguei a falar. Lilith, que é a lua negra, fala de aspectos daquilo que a gente se sente rejeitado, porque a Lilith foi rejeitada. A Lilith foi a primeira mulher de Adão. Ela consta na Bíblia que Adão e Eva Lilith e Adão foram criados da mesma matéria, só que ela não aceitou se submeter aos caprichos de Adão. E aí ela foi rebaixada digamos assim, para o inferno. Vamos lá. E aí fizeram a Eva que se dobrava a ele. E todo esse movimento dessa Lilith cada vez mais forte na sociedade, cada vez mais a mulher se empoderando do seu poder, lutando contra o patriarcado, todo o movimento feminista, todo o movimento do sagrado feminino, e agora vem o movimento do, mulher, um feminino curado, vem tudo isso para mostrar o poder da mulher. E não necessariamente Lilith era o demônio que devorava as criancinhas. Então, pessoas com Lilith muito forte, elas têm uma energia de não querer ter filhos, de ter a sua liberdade, de ter a sua independência. E isso vem crescendo cada vez mais. Sim. Esse próprio feminino curado que entende que eu não sou menos mulher se eu não sou mãe. Sim, Tem gente que fala até, só vai ser mulher quando for mãe. Só vai se tornar uma pessoa adulta quando for mãe. Mas o que é ser adulto? O que é ser mulher? Só existe uma forma de ser adulto, de ser responsável, de ser mulher, né? Eu acho que essas coisas, assim, que dizem é só assim, o instinto de liberdade também grita, sabe? Como assim é só desse jeito? Não tem como uma coisa ser só de um jeito, né? Eu acho que é muito mais responsabilidade, consciência, quando tu entende que não faz parte do teu perfil e tu opta em não ter. Exatamente. Do que tu seguir um rumo, uma boiada, o que dizem, para ser aceito e não ser responsável daí por aquela criança. Porque tem muita criança que a gente vê que os pais não estão nem aí. E aí eu vejo, assim, mulheres que optam em ser mães, mas também querem a carreira profissional em primeiro lugar. E aí, onde é que fica aquela criança? Sim. Ela fica no plano, 24 horas na escola, de manhã à tarde à noite, das 7 às 7. Não julgo, não critico, mas eu acho que a gente tem que pensar. Tipo assim, pensar. Quer ser ou como? Como essa decisão de ser mãe, ela devia ser muito bem pensada, né? Por exemplo, assim, para escolher a profissão, né? Tem diversos ajudas aí que a gente pode recorrer para ajudar a pensar o que se enquadra no teu perfil, o que não e tal. Eu acho que a maternidade ou a paternidade ou qualquer escolha importante mesmo, assim, uma escolha estrutural de vida, ela tem que ser bem pensada. Ela não pode ser assim escolhida porque todo mundo faz ou porque é bonito, acha bonito e enfim, ou porque se sente pressionado a fazer, né? Devia ser uma coisa muito mais consciente, né?
Isso seria muito melhor para as mães e principalmente para os filhos, né? E quanto filho aí que acaba se sentindo um peso na vida dos pais, ou são criados traumas e tal. Por quê? Porque é uma maternidade que não estava bem. Não é. Então... Agora, tu falou e eu lembrei de uma aula que fala sobre a violência da neurociência, onde a gente estuda o cérebro das pessoas, dos psicopatas, de vários tipos de doenças psiquiátricas, mas também da própria violência, né? E uma das coisas que o professor falou é uma das formas de evitar a violência na sociedade é que se a gente tivesse como dar uma carteirinha de autorização para quem vai ser mãe, para quem vai ser pai. Porque a violência na sociedade, problemas neurológicos, muitos deles podem ser evitados na gestação, com os cuidados de direito, e também nos primeiros anos de vida com a criação, com a educação no meio. Então, assim, se as pessoas têm consciência de que eu não sou alguém apto e não faz parte, por que não dizer que não? Sim. Naquela pesquisa que eu lancei inicialmente, né, do Quero Não Ter, tiveram uns depoimentos dizendo assim, eu não me sinto apta emocionalmente, psicologicamente, como um ser humano estruturado, não me sinto apta para ser mãe, né? Isso é responsabilidade. Não dou conta nem de mim, como é que eu vou dar conta? Tenho os meus surtos, minhas coisas, como é que eu vou dar conta de uma criança, né? Eu acho que isso é de extrema responsabilidade, né? De não colocar no mundo, se tu tá vendo que tu não vai dar conta, tipo, para qualquer coisa na tua vida tu tá sentindo que tu não vai dar conta, como é que tu vai te meter a fazer aquilo, sabe? Ainda mais criar um filho que é pra vida inteira, né? Tu não tem como fugir daquilo depois, né? O professor falando, vamos ter que criar uma carteirinha para ser mãe. Tipo assim, autorização para o governo para te ser mãe ou para te não ser. Eu acho que e evitar vários problemas sociais, assim, e ajudar a resolver vários problemas. Eu não sei até que ponto isso não seria enquadrar as pessoas também num padrão, né? Pode ser, talvez, mas assim, observando de forma neurológica e científica do desenvolvimento da pessoa, da criança, do ser humano, tem sentido, tem lógica, pelo menos, faz sentido. Mas aí, espiritualmente falando, e aí a gente fala isso espiritualmente, porque também tem esse outro lado, às vezes um indivíduo, o espírito, tem que vir, a gente escolhe aquela família porque tem algum karma, alguma coisa para aprender, então aquela mãe relapsa realmente faz parte do meu aprendizado, do meu processo de evolução, etc. e tal. Então tem dois lados, né? Então a gente não... Sim. São opiniões. Mas... Então tá, ali, o papo aqui tá muito bom, mas eu acho que a gente já tá ali no limite do tempo também, né? Sim. E também dizer assim para as pessoas se conheçam, né? Sim. Se avaliem o que realmente querem na sua vida, o que não querem. Se quiserem uma ajudinha, procurem recursos de autoconhecimento e a astrologia ali é um deles, né? E a Alia aí, minha astróloga de cabeceira, todos os anos eu vou consultar com ela, né, para ver os prognósticos, enfim. É um recurso, assim, né, para utilizar como autoconhecimento, ou para pelo menos dar o start de reflexão, né? Se a pessoa nunca parou para pensar naquilo e se depara com aquela sua natureza astrológica ali, né? Ela já para pensar e ver se aquilo faz sentido, se não faz sentido, né? E assim, daqui um pouco eu decidi. Eu tenho uma lua. Eu sou mãe, sonho de infância, mas daqui um pouco aquilo, eu precisei entender que meu estilo de maternidade é e eu precisaria de uma rede de apoio. Porque eu preciso da minha liberdade também. Também tenho um ascendente em aquário, tenho uma lua em Sagitário que quer liberdade. Então, assim, se eu tenho essa liberdade, eu posso ter. Se eu não tiver essa rede de apoio, então é melhor eu não ter. Porque daí, sim, começa a se tornar aquele fardo. Então, avaliar qual é o seu ambiente, o seu cenário como um todo, né? E aí, sim, tomar decisão. E se sim, qual é o meu estilo? E entender qual é a sua forma. E se sim, quando o bebê nascer, saber o que o filho precisa e depois ir adaptando. E assim a gente vai.
Mas é isso. Eu te agradeço aí pela tua disponibilidade, né? Teu tempo. Quem quiser procurar a Alessandra também, tem o canal do Instagram dela, que é o @AlessandraOliveira. Terapeuta astrológica. Terapeuta Alessandra astrológica. terapeuta astrológica. Isso. Então tá bom. Agradecemos também a vocês aí que tiveram assistindo. Tá bem? Um grande. Tá bom. Não sei se tu quer falar mais alguma coisinha aí no fim, Ali. Não, é isso aí. É isso aí. Se tiverem dúvidas, perguntas, mandem aí e a gente vai respondendo. Tá bom, então. Um abraço. Tchau, tchau.